Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui então na continuidade do nosso estudo bíblico, pedindo a Deus a graça e a força sobre nós. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos para o Evangelho segundo São João, no capítulo 6, João 6, dando continuidade aí ao nosso estudo bíblico. Eu te convido então, o capítulo 6, ele é um capítulo grande, né? Os capítulos do Evangelho segundo São João são grandes, são 71 versículos no capítulo 6 de São João. Então nós vamos pegar aqui alguns trechos, né? Para que a gente possa meditar sobre eles, e você na sua casa faça o seu diário espiritual, leia o capítulo inteiro, medite, reze, para que a gente possa então mergulhar na palavra de Deus. Vem falar nesse capítulo 6 sobre a multiplicação dos pães, né? Começa falando, mostrando a multiplicação dos pães. Jesus que tem poder sobre a matéria, né? Jesus que tem poder sobre o pão, sobre os peixes, né? Jesus que faz essa multiplicação, essa primeira multiplicação. E depois vem logo depois desse trecho, né, até o versículo 15, e já no versículo 16 vem falar que Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas, né? Ele tem o poder sobre o seu corpo, né? Ele tem o poder sobre o seu corpo, já introduzindo aí o mistério eucarístico, introduzindo a realidade profunda da Eucaristia. E aí Jesus começa então no versículo 22, aquele maravilhoso discurso de Jesus sobre o pão da vida, né? Então nós vemos aí a partir do versículo 22, Jesus vai fazer esse discurso sobre o pão da vida. Lá no 35 Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então ele já começa se intitulando como o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. No 37 ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus diz que ele é o pão da vida, ele diz que foi enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai, que ele veio para resgatar aqueles que o Pai o deu e que ele não vai lançá-los fora. E no final ele termina dizendo que a vontade de Deus, e é o que ele veio fazer nesse mundo, é nos dar a vida eterna. Aquele que crê no Filho, ele tem a vida eterna. E ele continua, a partir do versículo 41 aí, falando ainda sobre o pão do céu. Ele diz que ele é o pão do céu. Nesse relato ele vai dizer que a carne dele é a verdadeira comida. Lá no finalzinho, no versículo 54, ele diz assim, no 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem se aproxima de Jesus na Eucaristia, quem crê e se aproxima e come a carne, bebe o sangue do Filho do Homem, tem a vida eterna, e ele tem uma promessa aqui, que ele o ressuscitará no último dia. A ressurreição no último dia é a promessa. Por isso que o Senhor nos deu de beber do seu sangue, de comer da sua carne. No versículo 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Por que é que Jesus instituiu a Eucaristia? Por que é que nós participamos da Santa Missa? Por que é que o mistério eucarístico é presente na igreja e é a vida da igreja? Porque a carne do Filho de Deus é a salvação do mundo. O pão que ele nos dá, que é a carne dele, ele nos dá para a salvação, para a nossa salvação, para a salvação do mundo inteiro. E aí a reação dos discípulos, a partir do versículo 60, não é das melhores, né? Porque então ele diz, muitos dos seus discípulos ouvindo isso, disseram: isso é muito duro, quem o pode admitir? Esse homem está falando que a gente tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Isso é muito duro, os discípulos disseram. Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que criam e os que haviam de trair, e o que o havia de trair. E ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12, contudo, um de vós é o demônio, se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Então, gente, Jesus não tem medo de perder discípulo não, né? Jesus fala aqui o discurso do pão da vida, e Jesus ele não minimiza o discurso dele por medo de perder discípulo, não. Jesus não minimiza a verdade, como muitas vezes nós temos feito hoje em dia na igreja, por medo de perder pessoas. Jesus não minimiza a verdade. E ele não minimiza a verdade para mim e para você. Hoje esse discurso ele entra melhor na nossa cabeça, nós católicos pelo menos, ou pelo menos deveria entrar, né? A gente aceita melhor esse discurso porque a gente já entende, nós já estamos em 2000 anos de igreja, nós já participamos do mistério eucarístico, nós já entendemos, né? O mistério eucarístico, a presença real de Jesus na Eucaristia, e a gente já entende o valor da Santa Missa e a necessidade de nós comungarmos do corpo e do sangue do Senhor. Mas para aqueles homens naquela época, ouvir Jesus falando que quem come a carne dele e bebe o sangue dele, tanto que no início do cristianismo, quando a igreja nascente ela começou a ser perseguida, né, por Roma, um dos motivos da perseguição deles, entre vários dos quais os cristãos eram acusados, era que os cristãos comiam carne de gente, né? Por quê? Porque lá eles viam que nas reuniões dos cristãos, os cristãos falavam de comer carne humana. Eles falavam que absurdo esse povo, vão matar esse povo, porque esse povo é doido demais, né? Mas, voltando aqui para a realidade profunda do mistério que traz o capítulo 6 de São João,
Jesus vem nos mostrar e nós precisamos acreditar nisso. O mistério eucarístico vai muito além de algo simplesmente ritual, de uma forma vazia. Muito mais do que isso. Jesus nos dá no mistério eucarístico a sua carne verdadeiramente, porque ele diz: a minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E nós nos alimentamos do Senhor para que nós tenhamos vida em nós. E nós temos essa grande graça. Nós não mereceríamos essa graça e nós temos essa grande graça na igreja. Nós precisamos mergulhar no mistério eucarístico. Da mesma forma, nós que temos aqui estudado a palavra de Deus, nós precisamos mergulhar no mistério da palavra de Deus. E nós precisamos entender que ser cristão não é fazer um Jesus do jeito que eu quero e nem é viver do jeito que eu quero. Existe uma palavra que é viva e que não vai mudar conforme a minha vontade. Não vai mudar conforme aquilo que eu quero. E se a gente quer viver uma vida mais ou menos, se a gente quer um discurso mais ou menos de Jesus, se a gente quer um Jesus mais ou menos, a gente corre o risco de perder a vida eterna. E não é isso que nós queremos. Então peçamos ao Senhor a graça de responder como Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor por essa palavra, por esse diário de hoje. Nós vamos ficar somente no versículo 6, é um versículo extenso, mas que o nosso coração ele mergulhe nessa palavra. Eu encontrei aí no versículo 10 uma ordem, onde Jesus diz: fazei-os assentar. É uma ordem. No versículo 27, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, tem uma ordem. Quando Jesus diz no versículo 20 também: sou eu, não temais. Não temais é uma ordem também, uma ordem que por sinal está em várias passagens bíblicas. Versículo 29 eu também encontrei uma ordem: que creiais naquele que me enviou, o Senhor nos chamando a crer. Encontrei promessas também nessa passagem. Aí no versículo 37 a 40 a gente encontra promessas. Nós temos promessa também no versículo 51, no final do versículo 51, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Vários princípios eternos também nós encontramos nessa passagem, né? Nós encontramos princípio eterno aí no versículo 35, nós encontramos princípio eterno no versículo 53, no 46, lá no versículo 63 nós encontramos princípio eterno, no 69, foi onde eu encontrei, né? Que você faça a sua leitura, que você medite na palavra de Deus, mergulhe o seu coração nessa palavra, encontre aí as promessas, as ordens, os princípios eternos, anote a mensagem de Deus para você nesse dia e como você vai aplicar na sua vida. Agradecendo a Deus e pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que nós possamos perseverar na palavra de Deus. Rezemos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.